Gravando. Então, muito boa noite para quem está aqui comigo no Cine Reflexão de hoje, que é o quarto e último encontro, que foi um evento mensal, né, de 4 encontros de forma independente, e a gente chegou ao fim desse ciclo. E, para dar início, então, essa é uma atividade do Programa de Embaixadores de Saúde Planetária de 2021, e a gente é do grupo, então, de Alimentação, Economia Circular e Bioenergia. E eu vou passar, então, a vinheta de abertura para o nosso encontro de hoje. Eduarda, eu vou te pedir só para você tirar da tela cheia e colocar de novo. Não precisa colocar de novo a vinheta, já pode ir para o próximo slide. Só para ver se dá uma melhoradinha, porque tá um pouquinho lento aqui. Isso, tira da tela cheia, né? Os slides, como se fosse mexer nos slides. Isso, e bota de novo, apresentar slides. Isso. Vamos ver se dá uma melhoradinha, só para quem está depois vendo a gravação. Obrigado. Pode seguir em frente. Perfeito. Então, gente, o que é a Cine Reflexão, né? Como eu falei, foram e são, né? Foram 4 encontros de forma mensal e forma independente para a gente discutir produções cinematográficas, documentários, filmes, ou como hoje a gente vai falar um pouquinho de alguns vídeos, né, que foram postados no YouTube, para a gente fazer essa reflexão dessas produções em relação aos conceitos, né, que são importantes do programa, que é de saúde planetária, entender um pouco mais sobre alimentação, economia circular. E hoje, então, é o quarto encontro que a gente vai se debruçar mais em refletir e debater sobre bioenergia. Então, se vocês quiserem assistir os outros encontros anteriores, né, que foram gravados e estão disponibilizados aqui no YouTube. O primeiro encontro, então, foi geral, a gente fez um debate sobre saúde planetária, bem abrangente. O segundo encontro foi com ênfase em alimentação, o terceiro em economia circular, e hoje a gente encerrando, então, com bioenergia. Então, apresentando um pouquinho, né, da gente, quem foram os idealizadores e quem vai estar acompanhando as falas aqui. Foi, então, o Donovan Humphrey Franco, que é biólogo, bacharel e licenciado, embaixador de saúde planetária do Grupo de Alimentação, Economia Circular e Bioenergia. Eu, Eduarda Filomena Vaca, sou nutricionista pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, embaixadora de saúde planetária também do grupo. E a Vanessa Góes, que é nutricionista integrativa, doutoranda e embaixadora de saúde planetária do mesmo grupo. E a gente vai estar aqui, então, fomentando essa discussão hoje. Então, como eu falei, a gente está no quarto encontro, a gente já teve uma caminhada aí com bastante conteúdo que vale a pena ser assistido para entender esse conceito, tanto teórico quanto na prática sobre saúde planetária, que é realmente o que esse cine quis propor, né? Saber os conteúdos e aplicar no cotidiano, inclusive nos filmes. Então, hoje, a obra sugerida, né, sobre essa perspectiva de saúde planetária, com ênfase em bioenergia, é o De Volta para o Futuro, que teve data de lançamento aqui no Brasil em 25 de dezembro de 1985, pelo diretor Robert Zemeckis. Não sei se falei certo, mas é isso. Então,
Inicialmente, a gente trouxe aqui o conceito, né, que a gente vai embasar e vai falar e desmiuçar ao longo dessa discussão de hoje, de saúde planetária. Então, qual é a definição de saúde planetária? E essa definição foi cunhada pela doutora Sarah Whitney, pelo The Lancet, em 2015, que diz, então, que saúde planetária é a conquista do mais alto padrão possível de saúde, bem-estar e equidade em todo o mundo, mediante atenção criteriosa aos sistemas humanos, políticos, econômicos e sociais, que moldam o futuro da humanidade e os sistemas naturais da Terra, que definem os limites ambientais nos quais a humanidade pode florescer. Em suma, a saúde planetária é a saúde da civilização humana e o estado dos sistemas naturais dos quais ela depende. Então, saúde planetária realmente é essa junção, né, entre saúde humana com a saúde do meio ambiente, que os dois não são coisas separadas, mas sim se complementam. E bioenergia, né? O que é esse conceito? Bioenergia são todos os tipos de energia renováveis derivadas de materiais biológicos crus, recentemente vivos, conhecidos como biomassa. Inclui duas formas, a tradicional e a moderna. A tradicional é a combustão de biomassa e a moderna é biocombustíveis e outras tecnologias. Então, bioenergia é energia usável e renovável, produzida de matéria orgânica, né? As fontes estão aqui embaixo para quem quiser consultar. Então, como que funciona a energia através da biomassa? Esse era a manchete, digamos assim, o título do primeiro vídeo que a gente sugeriu. E o que a gente pode tirar disso, né? Ver em relação a isso. Então, a bioenergia, né, é uma fonte de energia alternativa. E por que ela é tão interessante nesse contexto de saúde planetária? Porque ela gera poucos poluentes, né? Poucos gases de efeito estufa. E isso tem um menor risco ambiental. E além disso, como é uma energia vinda de fontes renováveis, né? De uma biomassa, de um recurso, uma matéria orgânica, ela tem maior capacidade de reaproveitamento, né? Essa forma de energia. Porque muitas vezes aquilo que seria descartado, né? Que seria um resíduo sem uso, como por exemplo vindo da cana ou do milho, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, vira uma oportunidade para ser reaproveitado e gerar energia. E de acordo, né, com o diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ele fez uma fala bem interessante, que ele disse que a bioenergia ela pode ser uma solução para os danos provocados ao meio ambiente. Então, por isso que hoje o encontro é baseado em bioenergia, para a gente falar um pouquinho desse assunto que às vezes tá mais não tá tão difundido assim, né, no senso comum, a gente não vê tanto isso em noticiários, enfim. Então, realmente a gente trouxe isso com a intenção de refletir e que a gente pode ver a bioenergia também em momentos de entretenimento, como filmes, né? Porque ela realmente tem uma importância para o meio ambiente, né? E para a saúde planetária, que isso vai estar englobando a nós mesmos. Então, a título de curiosidade, a gente trouxe aqui essa imagem para ilustrar, que foi da primeira usina de produção exclusiva de etanol de milho no Brasil, que foi inaugurada em agosto de 2017, a FS Bioenergia. E que as outras usinas, né, que usam esse cereal no Brasil também produzem etanol à base de cana e milho. E globalmente o Brasil ele tem quase 30% da produção mundial de etanol, incluindo milho e cana-de-açúcar, e os Estados Unidos mais de 40%. Então, fica a título de curiosidade, porque eu, particularmente, quando a gente estava na produção dessa discussão de hoje, eu realmente não sabia como é que era visualmente uma usina, né, de bioenergia. Então,
bem interessante. Eduardo, aqui você me permite fazer uma observação? Eu tava fazendo uma pausa aqui para te falar. Bacana, que eu sei que você vai ter um slide depois, mas eu não sabia se eu podia falar agora ou depois. Eu acho legal informar o pessoal a diferença do etanol do milho para o etanol da cana-de-açúcar, né? Então, só para o pessoal ter uma ideia, o etanol da cana ele é mais fácil de ser extraído quando comparado ao do milho, porque ele é um subproduto do açúcar. Então, em até 11 horas de fermentação, o melaço vai fermentar e ele vai se transformar em etanol. Uma tonelada de cana pode produzir 89,5 litros de etanol, e com 90 toneladas de cana é possível produzir 8 mil litros de etanol, né? A obtenção do etanol através da cana ela é mais barata, porque ela não precisa consumir fontes externas de energia para a produção, e ela gera energia através do processamento, né? E a cana processada, ela deixa importantes subprodutos como o bagaço, a torta de filtro e a vinhaça, que são ricos em micronutrientes e agregam valor na cultura. Lembrando também que daqueles nossos vídeos recomendados, eles mostram, por exemplo, formas de você queimar coisas, aquecer uma caldeira e com o vapor gerar energia, por exemplo, né? Aí você pode, por exemplo, gerar energia elétrica, ou mesmo as fornalhas, né, que você precisa para utilizar, por exemplo, para obter o álcool, você pode estar aquecendo elas, né? Você pode estar usando a energia do calor diretamente, e para obter isso, você pode estar usando o bagaço da cana. Então, isso que é muito interessante nela. Já o etanol de milho, o custo de produção dele é maior quando comparado com o da cana, né? Só para vocês terem uma ideia, ele chega a custar 1,23 reais, real, né? 1,23 real por litro, isso é para o milho. E para a cana é 1,13 real por litro, né? Então, existe essa vantagem de no Brasil a gente poder ter cana-de-açúcar, nos Estados Unidos não tem, né, questões de clima, então lá é o carro-chefe do etanol norte-americano, é o de milho, eles basicamente só têm o de milho. E no Brasil a gente tem essa possibilidade de ter o de cana, mas e aí eu já vou comentar por que é bom para o Brasil ter as duas coisas, tá? Não é que, então vamos ter só cana, para que tem que ter o de milho? E aí o milho tem a sua importância também, né? Mas aqui só para contextualizar também como que o milho é importante. Uma tonelada de milho pode produzir até 407 litros de etanol, porque ele possui mais açúcar, né? Só que, no entanto, o milho ele tem um amido que precisa ser transformado quimicamente e é mais demorado, né? E custa mais, né? Porque esse amido ele precisa ser quebrado por enzimas em várias moléculas, e isso aumenta o número de etapas do beneficiamento do milho, né? Até chegar no produto final. Mas, por exemplo, a produtividade do milho fica em cerca de 20 toneladas por hectare, que pode gerar até 3.500 litros de etanol. Então, o que eu quis dizer com tudo isso? Que você pode criar o etanol tanto da cana quanto do milho, o da cana de açúcar é mais barato, mas por que ainda vale a pena investir, por exemplo, no Brasil, que pode ter cana-de-açúcar, por que a gente deveria ter o de milho? Porque existem períodos de safra, né, da cana. E nos períodos de entre safra, entre uma safra e outra, a gente poderia contar com o etanol do milho. Então, é muito bom, sim, para o Brasil continuar pesquisando, continuar investindo e desenvolvendo o etanol de milho, né? E eu acho que o etanol, de tudo que a gente vai falar hoje, é a coisa mais conhecida das pessoas, né? Mas é o que eu estava comentando, inclusive, com a colega Vanessa, antes da gente começar aqui com os convidados, é que eu sou biólogo, então falar a palavra bio, eu fico de olho em tudo. E, basicamente, de tudo pode ser considerado bioenergia, né? Até mesmo aquela coisa mais tradicional de todas, que é a lenha, né? Aquilo já foi uma árvore, já foi um ser vivo, uma planta, você corta em pedacinhos menores e você está usando a energia dela, né? Ou restos de alimento que você joga
num biodigestor lá com bactérias e arqueias, você gera gás metano, aí você queima aquele metano. Então, tudo isso é bioenergia, né? E não tem aquela questão fóssil, né? Lembrando que petróleo, carvão, até mesmo carvão mineral, né? Que não é feito em alto-fornos como carvão vegetal, mas ele é extraído de minas, ele demorou 300 milhões de anos para se formar, mas ele já foi, já foram seres vivos, né? No caso do carvão mineral, já foram plantas, e no caso do petróleo, eram organismos marinhos, né? Mas ele já tem uma outra característica. Depois de tantos milhões de anos, ele perdeu nitrogênio, ele perdeu uma série de componentes básicos da vida, e ele foi se tornando algo mais próximo de um carbono mais puro. No caso do carvão mineral, isso é muito claro. Ele é praticamente um carbono puro. E só que combustíveis fósseis têm as suas consequências. Então, lembrando dos nossos primeiros encontros, liberação de dióxido de carbono na atmosfera. Isso leva à intensificação do efeito estufa, que leva ao aquecimento global, que leva às mudanças climáticas globais, né? Que é um dos problemas, é uma das barreiras planetárias que a gente viu lá no nosso primeiro encontro. Então, lembrar disso, quando a gente fala de bioenergia, é algo sustentável, é algo renovável, porque você pode estar plantando novamente essas plantas, né, esses seres vivos, e eles, por si, para crescerem, vão absorver dióxido de carbono, o que vai fazer com que você retire esse dióxido da atmosfera e você possa reutilizar ele de novo, né? Você transforma ele de novo em combustível. Então, eu só queria fazer essa pequena introdução de como que é importante a gente ter o etanol de milho também no Brasil, mas o de cana é um orgulho brasileiro, ele é mais barato que o de milho, então, nesse sentido, a gente ganha dos Estados Unidos. Eu fico muito feliz de poder dizer isso. E aí, passo a palavra. Obrigado, Eduarda. Capaz, a gente que agradece as informações. E uma coisa muito interessante da tua fala agora, Donovan, é exatamente isso do reaproveitamento, e isso tem muito a ver, né, com a economia circular. Então, como um alimento, né, como por exemplo a cana, ela pode ser usada para diversas produção, né, de alimentos e bebidas, mas também bioenergia e até mesmo embalagens, né? Que a gente vê também as embalagens feitas do bagaço da cana. Então, bem a extração e o aproveitamento integral, né? Então, fazer bem faz, para mim, enquanto tu falava, fez muito sentido, assim, essa questão do circular mesmo, o reaproveitamento e o uso do todo. Muito bem. Pode falar. Não, eu ia falar a economia circular que você estava buscando. Eu estava aqui, ó. Você estava fazendo toda a imagem, é isso, né? É você Exato. aproveitar tudo, reaproveitar. Uhum. Todos os R's, então também não esqueçam de ver o encontro número 3. Vamos lá. E uma das coisas, né, que eu acho que acaba ficando até eu um pouco, né, a gente, todos aqui somos embaixadores de saúde planetária, mas eu sou muito mais da área da nutrição, da alimentação, e aprendi muito, né, no programa sobre essas outras áreas que não era tão próxima, que é o do encontro de hoje, de bioenergia. Eu acho muito interessante trazer dados como esse aqui na imagem, que é a localização dessas usinas de açúcar no Brasil, porque às vezes isso fica muito abstrato, né, para quem não é da área, isso é totalmente compreensível. Então, onde, né, que ficam esses locais e essa produção? Então, se vocês podem ver no mapa, aqui no Brasil, né, acaba ficando mais concentrada na região ali do Nordeste e também um pouquinho ali no Noroeste, ali em São Paulo, na região Sudeste. E entre os maiores produtores nacionais, pelo que a gente estava pesquisando, o estado de São Paulo ele se destaca e produz próximo de 60% de toda a cana de açúcar e etanol do país. E o estado do Paraná é o segundo maior produtor, né, com cerca de 8% do total. Então, só para ilustrar mesmo e ficar isso em mente, né, onde que fica isso, porque realmente é algo que a gente não acaba tendo tanto contato no dia a dia, assim, diretamente,
Porém, é algo importante de saber, né? Da onde que tá vindo, né? Da onde que tá vindo essa energia, isso que a gente consome todos os dias e que tá fazendo a gente tá aqui ligado hoje, podendo conversar e tá o ar, internet e tudo mais. Então, biomassa, né? Eu lembrei com a fala, né, essa questão da energia do renovável, né, da reutilização. Eu lembrei, sabe de quem? Daquele químico maravilhoso, Lavoisier, né? Ele foi o primeiro a observar a combustão e ele tem essa frase, né, conhecidíssima: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É muito isso a biomassa, né? Essa fonte de energia, que é essa transformação de produtos orgânicos, substâncias orgânicas que tiveram seu papel, finalizaram com aquele papel, vão se transformar para poder gerar energia, seja elétrica, seja calor, para uma outra situação. Então, cabe muito essa frase do Lavoisier. Então, as biomassas é tudo, pode passar esse. Então, na realidade, é toda substância, né, pode ser de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada na geração de energia, né, calor, eletricidade e também, como a Dora estava falando, na fabricação de biocombustíveis, que é o forte aqui do nosso país. Então, eu coloquei os exemplos mais comuns, assim, né, restos de alimentos, excrementos de animais, né, resíduos, né, de madeira, casca de coco verde, casca de arroz, bagaço de cana-de-açúcar, né? Esses resíduos agrícolas que têm quantidades assim gigantescas, que seriam né, inutilizados, seriam perdidos, e que podem estar aí contribuindo para essa questão circular da energia, né? São exemplos de biomassa. Então, todas essas tiveram uma função em algum momento, né? E aí elas podem estar elas são biotransformadas e produzem energia para outras funções. Então, existem diferentes formas de extração, né? Eu coloquei também as mais conhecidas, que é a combustão, é a principal delas, combustão e cocombustão, que é com a presença de oxigênio, né? E a pirólise e gaseificação. A cocombustão, ele substitui um pouco do carvão mineral nas usinas hidrelétricas pela biomassa, né? Combustão e cocombustão usam oxigênio e a pirólise e a gaseificação não. Então, nos dois primeiros sistemas é isso, eles têm essa biotransformação através do oxigênio e da combustão, numa alta temperatura, e aí ele vai gerar um vapor que gira uma turbina e que vai para o gerador, simplificando muito, né? Com o gerador para gerar energia. Já a pirólise e gaseificação também é alta, essa biotransformação da biomassa acontece por alta temperatura, porém sem a presença do oxigênio, né? E aí vai dar, na pirólise, vai dar gases, óleos vegetais e também carvão vegetal, e a gaseificação vai ter como produto final só o gás, né? E aí esse gás é usado para a produção de energia. Então, é interessante que existem prós e contras aí, né, dentre essas formas de extração. Apesar da combustão ser a mais comum, a combustão ela também produz partículas, né? Partículas que intoxicam, né? Que contaminam o ar, a poluição do ar. Então tem que ter cuidado também nas formas como isso é feito, né? Porque não é nenhuma forma de energia ainda a gente ainda não descobriu uma forma de energia que não causasse algum dano, né, para o ambiente. Sempre tem,
mas são reduzidas. E aí eu botei essa informação aqui da Agência Internacional de Energia Renovável, IRENA, que a biomassa ela poderia fornecer 60% da energia renovável global até 2030. É significativo, né, esse valor. Pode passar. E aí é isso, aquilo que eu tinha falado, que na verdade é muito interessante. Eu acho que o principal ponto da biomassa é essa reutilização, porque, afinal de contas, todos aqueles produtos, né, eles iriam para o lixo, né, ou iam ser descartados, contaminando, poluindo. Então, é uma forma de você reutilizar, né, gerando mais energia. Porém, ou seja, a ressignificação do lixo seria um ponto muito positivo, que eu acho que é um dos principais, né? Estimula a reciclagem, a gestão de resíduos, né? Porque como gera energia, passa a valer dinheiro, né? No lugar de lixo, não, tem um valor ali. Não intensifica, né, o efeito estufa, então, apesar de liberar, sim, dióxido de carbono, a combustão, por exemplo, não tem nem comparação com a queima de combustíveis fósseis, é bem menos, né? Então, reduz a dependência dos combustíveis fósseis, é uma forma alternativa, né? E como disse lá a Irema, pode cobrir até 60% da demanda, que é uma coisa bem significativa. Cria empregos também locais, porque todo esse sistema, né, de extração, né, cria toda uma estrutura onde as pessoas trabalham na coleta desse material até a produção final. E os pontos negativos nessa questão, quando existe a combustão, a autocombustão, acaba gerando poluição do ar, sim, então vai intensificar aí, se não houver um cuidado, né, e um manuseio responsável dessa biomassa, pode causar, né, nos arredores doenças respiratórias, até cardiovasculares também, por conta dessas partículas e dessas substâncias que são tóxicas, né? O próprio metano, que é um dos gases, se não for bem administrado, ele é um gás de efeito estufa e vai, né, gerar problema. Também tem risco de, se não for bem gerenciado, né, risco de queimadas e desmatamento por conta né, da combustão da biomassa. E tem o uso excessivo de água também, que é o vapor, né, naqueles 2 sistemas primeiros, eles usam água. Existem alguns sistemas que já reutilizam a água, eles fazem resfriamento, né, mas tem uma utilização excessiva grande de água em 2 daqueles sistemas. Então, é aquela coisa, né? Nada é assim... nada dá para se fazer sem alguma responsabilidade, né? Todos os usos assim dos nossos recursos naturais precisam ser feitos de forma... Vanessa, seu som sumiu. Vanessa? Estão me ouvindo? Agora, seu som tinha sumido. Desculpa. Tá. Volta a falar de novo. Pegou eu falando do uso responsável? Isso, foi quando você foi mudar de tópico. Faz coisa de 10 segundos atrás, você estava mudando de tópico e saiu o seu som. Eu estava falando da importância da responsabilidade, do uso de qualquer recurso natural, assim, né? Por mais... Mesmo que seja uma coisa que, a princípio, é sustentável, é renovável, mas tudo tem o seu risco, tudo tem causa o seu dano. Então, do uso responsável e com essa visão sistêmica, porque pensando no todo, né? Então, é aquela coisa, você está lá, a lenha em casa, né? O fogão de lenha, não sei o que, se você não tiver consciência, conhecimento, você vai estar acabando intoxicando a sua criança que está ali, se você não tiver né, atenção, conhecimento sobre isso. Então, todas as formas de energia e todo tipo de consumo deve ser muito consciente, responsável e sistêmico. Assim. A gente deve procurar expandir um pouco, né, o entendimento de onde que vem aquilo, para onde que vai, como que eu posso melhor utilizar isso, né?
Acho que era isso. Tem mais algum que eu separei ou não? Foi Então eu passo a palavra ao meu colega Donovan, que vai Muito obrigado. levar a gente com esses conceitos lá para o filme. Perfeito. Antes de falar do filme, só queria levantar uma polêmica sobre o tópico anterior, que acho que de muito interesse das minhas colegas Vanessa e Eduarda, que são nutricionistas, e acho que de muitas pessoas que têm preocupação social além da preocupação econômica, que é, mas e se a gente ficar plantando milho e cana para a produção de combustíveis? Isso não vai afetar, por exemplo, a alimentação, né? Não vai ter problemas de falta de alimentos? E aí eu venho tranquilizar o pessoal que não vai haver, né? Os próprios produtores desse projeto que a Eduarda mostrou, né, desse híbrido de milho e cana, eles demonstram, aliás, incentivo o pessoal aí saber mais sobre o assunto. Os próprios produtores demonstram que não há problema, não vai haver uma interferência no mercado de alimentos, né? Então, não haverá uma competição onde ou você planta para combustível ou você planta para alimentação humana ou mesmo da pecuária, né? Que no final tem a ver com a alimentação humana. Então, fiquem tranquilos. E aí, recomendo vocês darem uma olhada de novo, disponível aí no nosso canal do YouTube. Aliás, quem estiver nos vendo no canal do YouTube, aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês vão conseguir mais informações sobre nós, Donovan, Vanessa e Eduarda. Vocês vão conseguir mais informações sobre o programa de embaixadores de saúde planetária e também vocês vão ter o link da nossa playlist, onde dentro do nosso canal a gente já tem uma playlist com todos os encontros de Cine Reflexão Planetária, se vocês não perdem nenhum. E aí lá no nosso primeiro encontro, que são 2 vídeos, parte 1 e parte 2, a gente discute bastante sobre isso, né? No nosso segundo encontro, onde o foco é a alimentação. Então, fica fortemente recomendado vocês irem dar uma olhada nos nossos 2 primeiros encontros, são os 3 primeiros vídeos da playlist, onde vocês vão poder ver mais sobre os impactos que a própria produção de alimentos gera no meio ambiente, né? E como que, de formas alternativas, a gente pode continuar produzindo bastante alimentos, inclusive, às vezes, usando menos território, espaços menores de terra, mas você pode produzir mais ainda e interferindo menos de forma negativa no meio ambiente, né? E aí lá a gente fala bastante sobre o uso de agrotóxicos, alternativas com, por exemplo, um biocontrole, onde na verdade você usa o predador natural daquela praga, ao invés de ficar jogando veneno, tóxico, por aí vai, tá? Então tem lá uma olhadinha, tá muito bacana, tá muito legal. Mas pensem nisso, tudo que for aplicado à produção de alimento, né, quanto a questões ambientais, econômicas e sociais, também pode ser pensado para a produção de combustíveis renováveis, né, biocombustíveis, e no final bioenergia, tá? Então deem lá uma olhada com carinho. E outra coisa que eu acho interessante é isso que a Vanessa falou da sobra, né? Imaginem, sobrou alimento, é um resto, ninguém mais vai utilizar. O ideal é não chegar a esse ponto, né? Fazer aproveitamento integral dos alimentos. Não deu para usar o alimento inteiro, sei lá, cascas de vegetais, de frutas. Tudo bem, você, sei lá, tenta dar um jeito, às vezes você faz um caldo de vegetais, que aliás tem receita aí no nosso canal maravilhoso. Você pode tentar fazer um bolo com cascas, que é muito nutritivo, mas no final não deu, tudo bem, faz uma composteira, faz algo muito bacana, você reutiliza esses nutrientes e devolve para a terra. Mas existe essa alternativa. Você pode pôr, por exemplo, um biodigestor com bactérias. Agora, curiosidade, eu que sou biólogo, fui ver isso de perto, lá no Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, fui conhecer e soube do segredo, que o segredo não é só ter as bactérias certas, mas que eles dependiam de arqueias. Arqueias essas encontradas no intestino dos bois. E essas aumentam e muito a produção do gás metano. E aí depois eles coletam esse gás metano e eles utilizam como um combustível, tá? Então fica aí a curiosidade de que olha só como a vida é incrível e os próprios seres vivos, como bactérias e arqueias, nos ajudam
a produzir combustíveis, né? Então, esses biocombustíveis, eles não são só bio na forma de obtenção da matéria-prima, né? Da biomassa, mas também na transformação dela. A gente precisa da vida para transformar ela e utilizar a energia. Então, fica a dica aí. Agora, vamos dar um pulinho aí para a ficção científica, que é muito bacana. Vou apresentar para vocês o Senhor Fusão, né? O Mr. Fusion, que a gente viu lá no filme De Volta para o Futuro. Lembrando que ele aparece já no final do primeiro filme, e também ele já aparece no começo do segundo filme. E aí, a máquina do tempo do filme De Volta para o Futuro, né, que é um DeLorean, é um carro que depois foi modificado, ele utiliza, depois do segundo filme, onde eles vão para o futuro, na verdade, que é 2015, portanto, esse futuro retratado no filme já passou na nossa realidade, ele vai estar utilizando esse Senhor Fusão, tá? Então, ele já usa uma forma diferente de energia. Pode passar para o próximo slide. Mas antes disso, eu quero fazer uma menção honrosa ao capacitor de fluxo. E aí diferenciar, talvez, para quem já faz tempo que não vê o filme, né? Para quem viu no lançamento, é um filme de 1985, né? Foi o filme mais visto daquele ano e ele gerou muitas discussões bacanas no mundo todo e com provocações como esses tipos de tecnologia que até hoje ainda nós não conseguimos alcançar, né? Bom, o capacitor de fluxo, que é o que permite a viagem no tempo, lá do filme, infelizmente ele não existe, né, na vida real. Essa caixinha com essas 3 lâmpadas incandescentes aí dispostas em Y, ele só existe na ficção, né? Mas o conceito interessante do filme, que eu quero abordar com vocês, é como que a energia é algo essencial, é algo vital, é algo muito importante. No caso aqui, o filme vai mostrar de formas indiretas como que a própria viagem no tempo depende da energia, né? São as 2 questões mais importantes. E como você alterar o passado, qualquer pequena alteração que você fizer, você pode alterar o futuro, né? E então, aquela coisa do efeito borboleta, né? O bater de asas de uma borboleta em Tóquio pode causar um furacão em Nova York, né? Ou vice-versa. A grande questão é, as pequenas coisas que a gente faz têm um grande impacto. Então, eu também quero abordar isso com vocês, que são as 2 principais questões do filme, né? O personagem Marty, ele acaba lá no passado, 30 anos no passado, em 1955, e as 2 coisas que ele mais tem que se preocupar. Primeira, ele não pode alterar eventos tão importantes no passado que podem fazer com que o futuro de onde ele veio, né, que é o presente para ele, deixe de existir, né? Então, por exemplo, ele acaba alterando ali o encontro entre o pai e a mãe dele, e ele pode deixar de existir por causa disso. Então ele acaba tendo que se preocupar muito com isso. E a outra grande questão é como conseguir energia para fazer esse capacitor de fluxo funcionar. Então a energia é vital. Ele pode estabilizar tudo que ele fez, entre aspas, de errado, tudo que ele modificou, só que se ele não tiver energia, ele não consegue voltar para o tempo dele, que é 1985. Então são as 2 grandes questões do filme. Então, feita essa menção honrosa a essa tecnologia maravilhosa, que talvez a gente nunca tenha, ou se um dia tiver, talvez ela vai ser muito diferente disso. Pode passar para o próximo slide. Aqui eu trago para vocês um pool de imagens que são muito importantes quanto a essas 2 questões que eu abordei. Aqui na esquerda, no canto superior, a gente tem uma caixa de plutônio, né? E logo do lado dela, né, à direita dela, nós temos uma caixinha de plutônio que foi vendida, né? Ela era um item comercial do filme, e vocês podem até ver que no topo, na tampa, está escrito Back to the Future, e embaixo tem outras coisinhas para vocês verem, né? Que faz parte de uma coleção de itens. Então eles também vendiam o carrinho do DeLorean modificado e tudo mais. Por que eu quis dizer? Por que eu quis trazer isso? Para mostrar como que era importante, né? Então, no início do filme, a primeira versão da máquina do tempo só funcionava com plutônio. Plutônio, material radioativo, a gente, mesmo quem não conhece muito de ciência, de física, de engenharia, tem uma certa noção que energia nuclear gera muita energia, né?
a pensar nas bombas nucleares, lembrando que lá o que está acontecendo é fissão nuclear, né? Então, é um átomo pesado, como urânio, plutônio, você coloca um nêutron nele, você desestabiliza esse átomo, por sua vez, vai se quebrar em 2 átomos de peso menor, né? Nesse momento, ele vai liberar nêutrons, os nêutrons vão atingir, que são partículas, vão atingir outros átomos, e a mesma reação vai acontecer com eles, e aí gera-se uma reação em cadeia. Isso, de forma controlada, pode-se gerar energia, e, de fato, há países como a França, por exemplo, obtém energia dessa forma, e mesmo no Brasil, né, projeto Angra 1, Angra 2, a gente consegue obter energia de material radioativo. A grande questão aqui é, ele fazia isso, né, de forma ficcional no filme, de forma um pouco mais portátil, então ele não precisava de uma gigante usina, né? A grande inovação dele aqui, ele conseguia fazer isso em menor escala, e ele conseguia fazer isso com um pequeno frasquinho, que é mostrado no filme. Mais interessante que isso é que ele precisava de 1,21 gigawatt, né? Isso é muita coisa, isso é muita energia, né? Lembrando disso, que ele precisava desse tantão de energia, aí a gente vai para a imagem superior direita, onde eu estou demonstrando aí com uma imagem a própria viagem, né? E, além disso, lá no passado, não era como o próprio Dr. Brown brinca, talvez em 1985 vocês comprem plutônio em qualquer lojinha de conveniência, mas aqui em 1955 não, e até hoje não é fácil conseguir o plutônio. Mas eles têm uma grande sacada, que ele fala, se a gente pudesse saber onde cairia um raio, ele tem energia suficiente, só que a gente não tem como saber. E aí o Marty, que veio do futuro, fala, não, nós temos sim como saber, que ele sabia que ia cair lá na torre do relógio um raio, e quando ele ia cair. E aí eles conseguem utilizar a energia de um raio para energizar. Um raio também, ele tem muita energia, né? Pra vocês terem uma ideia da energia dele, ele gera tanto calor, né, em um raio, você tem tanto calor quanto na superfície do Sol. Então, ele tem muita energia. Tanta energia que ele consegue romper a barreira do ar. O ar não é um bom condutor elétrico, né? Ainda bem, porque senão todas as tomadas de casa você ia estar passando perto e ia tomar um choque e, né, a eletricidade ia vir pelo ar. Então, o ar não é um bom condutor elétrico, mas ela consegue vencer até mesmo essa barreira para descarregar a tamanha energia que tem um raio, né? Então, por que eu estou falando disso? Plutônio e o raio. É muita energia que se precisa. E aí, no final do primeiro filme, início do segundo, eles mostram o Senhor Fusão, né? E o Senhor Fusão vem com essa grande revolução. Pode passar para o próximo slide. E aí o Senhor Fusão, ele traz essa inovação. Aqui eu vou fazer um comentário honroso do nome, né? Esse Senhor Fusão, eu imagino, acho que na cabeça dos autores do filme, eles estavam querendo fazer uma menção à fusão nuclear, né? Lembrando que se fissão nuclear você divide, né, um átomo pesado em 2 átomos menores, quanto a fusão nuclear é o contrário. Você vai pegar 2 átomos mais leves e vai fundir eles de tal forma que eles formem um outro elemento mais pesado. Então, dá um exemplo disso, o hidrogênio. Você pode fundir átomos de hidrogênio e obter um átomo de hélio, por exemplo. Com isso, você libera muito mais energia do que com a fissão nuclear. Fusão nuclear, inclusive, é o que acontece no núcleo do Sol e das estrelas, né? Isso é muita energia. Só que para conseguir a fusão, a gente precisa, por exemplo, de temperaturas muito elevadas. Inclusive, existe a bomba de fusão nuclear, né, chamada bomba H, desenvolvida pelos Estados Unidos, ainda bem que nunca utilizada. Então, todas as bombas nucleares que foram utilizadas foram de fissão nuclear, a de fusão nuclear nunca foi utilizada. Mas, para vocês terem ideia, para atingir a energia de ativação dela, eles precisam de várias bombas de fissão nuclear. Então, a bomba H é uma mega bomba onde você tem várias bombas menores
no entorno, né, na parte de dentro, na circunferência interna, e aí você tem várias bombas de fissão nuclear para atingir a energia necessária para começar o processo de fusão nuclear, né? Então seria quase que um microsol ali, um sol instantâneo, onde você tem um pequeno sol por alguns instantes. Isso é muita energia. E aqui, talvez, a ideia deles foi mostrar que seria possível a fusão nuclear. Até hoje não existe nada parecido, a humanidade ainda não conseguiu desenvolver algo do tipo, a humanidade ainda não conseguiu fazer a sonhada chamada fusão a frio, onde você consegue, na temperatura ambiente, fazer uma fusão nuclear, você não precisa atingir altíssimas temperaturas. E outras coisas que existem por exemplo, lá nos Estados Unidos isso já existe, eles recolhem todos os tipos de lixo. Lixo pode ser orgânico, pode ser, inclusive, latinha de refrigerante, cerveja, etc. Lixo comum, lixo doméstico. Eles jogam isso num tipo de um reator. Ele é aquecido, então você precisa de uma energia inicial muito alta. Lá, aquela matéria vai estar em movimento circular, em altíssimo movimento, e aquilo é aquecido a tal ponto que aquilo vira um plasma, né? Aquilo derrete do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e do gasoso para o plasma, é o quarto estado da matéria. E esse plasma é extremamente quente, ele vai liberar muita energia. Então você precisa de muita energia inicial, mas depois ele libera muita energia. E aí eles utilizam essa energia, né, para gerar energia elétrica, e o resíduo fica um tipo de um pó preto. E aí esse pó preto, e aliás, se vocês quiserem saber mais disso, falem aqui nos comentários. Ano que vem a gente pode estar voltando com novos assuntos, se vocês gostarem muito, ou nós, ou os próximos embaixadores do programa 2022. Mas comentem aqui embaixo os assuntos que vocês mais se interessaram do que a gente está falando aí. E aí eles pegam esse pó preto, ele pode ser utilizado, inclusive, como um asfalto, né? Então ele também tem serventia. E aí acabou, é zero resíduos. Então plástico, metal, tudo que for junto do lixo comum, eles conseguem transformar. Só que isso é muito caro. Então lembrar que quando fala de muita energia, também envolve de será que a gente consegue fazer e será que a gente tem dinheiro para fazer isso, né? Lembrando que a economia está muito envolvida em tudo. Então, aqui a grande revolução ele consegue fazer isso de forma pequenininha, em pequena escala, e ele consegue fazer isso, aqui o filme mostra, ele abre uma lixeira, a primeira coisa que ele faz, ele abre uma lixeira e pega várias coisas que estão lá dentro. E aí ele vai jogando lá. Só que, coincidência ou não, as coisas que ele joga, aliás, no segundo filme há um recorte, no primeiro filme ele joga essa própria latinha que ele está segurando. No começo do segundo filme, não. Ele só joga o conteúdo da latinha, que é cerveja, e cascas de banana. E isso que é muito interessante, é nesse foco que eu quero ficar. Ele mostra que a própria matéria orgânica tem muita energia. Então, lembrar que através da fotossíntese das plantas, elas conseguem pegar a energia da luz do sol e aprisionar isso nas ligações dos átomos, né? Nas ligações químicas das moléculas. E aí forma-se, por exemplo, a glicose, dali o amido, né? Que forma a casca da banana, que formam os grãos, né? Os carboidratos básicos. Então, isso que é muito interessante. Se a gente lembrar que na energia contida na ligação dos átomos dentro das moléculas, tem tanta energia, que se a gente conseguisse somente quebrar e liberar essa energia, já seria grande coisa. Então, eu estou abordando o Mr. Fusão nesse sentido, que talvez a gente pudesse quebrar as próprias moléculas orgânicas. A gente não está falando ainda de fusão nuclear, mas a gente está falando de algo mais simples, que requer menos energia inicial para a reação como um todo, que é a quebra das moléculas. Então, o senhor Fusão, ele vem mostrar para a gente que dá sim para obter grandes energias, e só com material orgânico. Isso que eu achei legal. No começo do segundo filme, só vai ter a casca de banana e a cerveja. E a quantidade que ele põe é um punhado, né? Ele põe 2, 3 casquinhas de banana e a cerveja. É claro, é uma ficção científica, né? Não significa que as quantidades demonstradas são as que vão ser a realidade. Só que se a gente lembrar que, por exemplo, o próprio açúcar, se você puser
algum elemento que faça com que ele libere a energia em maior velocidade, você consegue fazer o açúcar explodir, né? Ele pega fogo e ele pode explodir. O próprio açúcar, ele contém muita energia na ligação das moléculas. E então, se a gente consegue, por exemplo, usar o próprio açúcar para, né, pôr fogo nele, causar explosões, o álcool, né, derivado daí, você também consegue. Se puser um pouquinho de álcool, vou propor um experimento. Põe um pouquinho de álcool numa garrafa PET e espalhe esse álcool o máximo que você puder. Fecha essa garrafinha PET, vai girando ela e vai espalhando esse punhadinho de álcool por toda a superfície interna da garrafa. Depois você abre e acende um fósforo na boca da garrafa. Vocês vão ver que, porque gerou muito vapor de álcool lá dentro, essa garrafa vai ser propelida com altíssima energia, né? Vai haver uma combustão, vai queimar tudo que tiver lá dentro, principalmente o vapor do álcool, e vocês vão ver que vocês vão fazer um micro foguetinho. E então é muita energia que está contida ali, né? Tanto que dá para mover um carro, dá para mover veículos com o álcool. Então, se a gente pudesse quebrar ainda mais essas ligações moleculares, não com uma simples combustão, mas com algum outro tipo de tecnologia, a gente conseguiria muita energia dos materiais orgânicos, tá? Então, é por aí que eu queria falar. Que mais? E outra coisa que eu queria dizer é lembrar isso, que além da forma de energia alternativa que o filme traz, o que foi revolucionário para a época, ele mostra como que pequenas atitudes mudam grandes coisas. Então, se eu pudesse ter uma máquina do tempo, ao invés de tentar ficar mega milionário, né, sei lá, voltar e saber os resultados de jogos de apostas e etc., eu faria diferente. Eu tentaria passar a mensagem para a humanidade de que no futuro, infelizmente, a gente está degradando muito o meio ambiente e isso está levando a um colapso de todo o funcionamento da sociedade humana e da vida como a gente conhece. Então, talvez mais importante do que ficar rico seja você salvar a vida no planeta, e isso pode garantir uma vida melhor, saúde e bem-estar para toda a humanidade e para todos os seres vivos. E é disso que se trata a saúde planetária. Então, agora eu vou passar a palavra para minha colega Vanessa, que vai falar de outras coisas super importantes ligadas a isso. E aí, depois a gente vai para o nosso encerramento. Muito obrigado, minhas queridas colegas, por estarem aqui. E obrigado a vocês, espectadores, que estão vendo a gente, quem estivesse aí em tempo real com a gente, ou vendo a gravação aí no YouTube. Passo a palavra. Eu queria só fazer um comentário, na verdade, antes da Vanessa, que disso que tu trouxe, Donovan, porque assim, não adianta daí ter dinheiro e não ter vida no planeta, né? A gente vai fazer o que com dinheiro se não tem o que fazer? Não tem vida, não tem prosperidade, não tem alimento, não tem energia. É básico, né? Dinheiro não é comestível, né? Dinheiro não é vitamina, não é nutriente, não é nada. Dinheiro não é vital em si, né? Então, é o valor que a gente atribui a ele, perfeito. Exato, então aqui é uma questão, né? É prioridade, a gente não consegue fazer outra coisa se não existir um planeta saudável, né? E com isso a gente. Achei bem interessante. Lembrando que agora, em novembro deste ano, mês passado, houve o encontro da COP26 e houve um grande avanço quanto a créditos carbono. Então, lembrar isso, que talvez a humanidade pode criar formas alternativas de dar valor a coisas que são vitais para a humanidade e para toda a vida na Terra. Então, talvez se a gente atribuir o valor como o dinheiro a outras coisas, e eu não estou falando de criptomoedas ou coisas assim, mas coisas que sejam realmente vitais para o planeta Terra, né? Aquelas 9 barreiras planetárias, incluindo disponibilidade de água potável, se houvesse um valor intrínseco a esses elementos, talvez sim a gente vai garantir um futuro melhor, né? Perfeito. Perfeito. Nossa, vocês introduziram o tema das ODS assim perfeitamente, porque o próximo slide é justamente sobre a Agenda 2030, né? Que são esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Que foram adotados pela Organização das Nações Unidas em 2015. O Brasil assinou junto com acho que 190 e 92 outros países.
que é justamente essa tentativa de nortear, né, as políticas públicas, a população, todos, né, na direção de uma vida possível, sustentável, diminuindo desigualdades, né, com garantias de coisas vitais, como alimentação, água potável. E aí criaram os 17 objetivos. Eu ia falar uma coisa, mas eu acabei introduzindo as ODS sobre o que o Donovan comentou. É tão básico, né, gente? Assim, é tão essencial, é tão crucial falar sobre isso e pensar sobre isso. A gente precisa... Eu lembrei o que eu ia falar sobre essa questão dos valores, né? O teu microfone, Vanessa, parou de funcionar de novo. Não, a gente não está te escutando. Não estamos te escutando, Vanessa. Estão me ouvindo? Agora sim. Você falou da questão dos valores, aí sumiu o teu som. Sumiu de novo. Aí, deve ser mau contato. Tá quebrado. Foi? Tá indo e voltando. Não. Ainda não voltou. Agora, isso. Agora sim. Tá, agora vou não tocar nele. Boa. Então, eu estava falando valores e aí... que a urgência em relação às questões dos valores. A gente está precisando repensar os valores como sociedade. Os valores que nós construímos ao longo desses anos, eles não cabem mais, assim, não tem nem razão de ser, assim, porque se não há vida, não pode haver nada mais, né? Então é crucial a gente pensar sobre isso, sobre o que realmente tem valor, né, para a vida. É urgente. Então eu convido vocês se vocês botarem Agenda 2030 na internet, vocês vão ter acesso a várias informações. São 17, falam assim basicamente de todas as coisas básicas, né, que são necessárias para a vida, né, como a água, alimento, a educação, a equidade também, né, a diminuição das desigualdades, tanto sociais quanto de gênero. Fala sobre... acho que as principais relacionadas ao tema de hoje seria a 7, que é sobre energia limpa e renovável, né, e que está muito conectada com a 11, que são cidades e comunidades sustentáveis, e com a 12 também, que é um consumo e produção sustentáveis, né? Fazem aí um trio, mas fala sobre ação climática, fala sobre essa questão das parcerias também. São muito interessantes essas. Essas são, né, as 17 são os 17 objetivos, mas existem acho que mais de 100 metas, né, relacionadas com cada objetivo. Então é muito interessante ler sobre isso justamente para que você possa começar a pensar mais sobre uma diretriz, né, sobre como no seu cotidiano, no seu dia a dia, você pode ir se direcionando para essas propostas, né? E como o Donovan falou, de fato, toda mudança que acontece com um primeiro passo, com uma pequena escolha, com uma pequena... Então, tudo vale a pena, tudo faz diferença. Eu li outro dia algum artigo, eu não lembro, depois eu podia até procurar e disponibilizar, né, aqui no link, aí o Donovan, em algum lugar aqui, para vocês olharem, que era sobre como 3,5% de pessoas, eu não sei se você leu sobre isso, podem fazer a diferença, podem mudar o mundo. Não sei se foi o Washington Post, eu não lembro em qual foi a referência. Eu vou procurar para poder disponibilizar, porque é muito interessante. Isso é muito... Às vezes a gente fica pensando, nossa, né, eu aqui vou apagar a luz, vou cuidar do lixo, vou reciclar,
por tentar fazer esse movimento, achando que isso não faz diferença, mas se cada pessoa pensar assim, a gente tem muita diferença. Então, eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa sobre as ODSs. Eu ia só complementar que isso das UDSs, os objetivos, né? Eles, no fim das contas, eles estão tudo interligados, né? Que nem tu falou, tem a ver com o 7, o 11 e o 12, mas daí o consumo tem a ver com a água, e daí a água tem a ver com a vida na água, e a vida na água com a vida terrestre, e assim a gente vai indo, né? Claro que para sustentar, né, e fomentar, nortear, né, principalmente políticas públicas e até mesmo o entendimento, né, da gente sobre o que, para onde a gente deve estar caminhando, se acaba se desmembrando. Mas no fim das contas está tudo conectado, bem como tu falou, né? Não, e quando foram criadas com essa consciência de interconectividade e interdependência, né? Não se pode desenvolver uma sem que a outra esteja. Então, realmente existe esse conceito sistêmico, né? Em relação às ODS, sim. Mas era isso, é Bem bem isso, assim. Eu sempre lembro muito, que nem tu fala também, né, Vanessa, do micro e do macro. Então, eu acho que é bem isso, é pensar dentro da nossa realidade, mas que isso tem um impacto no todo, né? E acho que essa é a mensagem mesmo da saúde planetária. E lembrar da urgência, né, gente? O Da negócio foi feito em 2015, já passaram-se 6 anos, né? Aliás, 2015, mesmo ano que foi divulgado a definição do termo de saúde planetária, ele já era utilizado desde 2013, mas foi melhor definido esse termo saúde planetária em 2015, lá na The Lancet. E pensar isso, gente, já estamos em 2021, já está acabando 2021, né? Já estamos aqui em dezembro, então praticamente nós temos só 8 anos para cumprir essa agenda até 2030. E lembrar que isso é de extrema importância vital mesmo. Então não adianta a gente falar, a economia vai colapsar. Gente, a humanidade pode deixar de existir, né? A gente pode extinguir a vida humana e, infelizmente, no processo, acabar levando muitas outras espécies que vão ser vítimas, que são inocentes, né? Que é aquilo que eu falei, a gente pode estar caminhando para a próxima grande extinção em massa, né? Do planeta Terra. E vai ser a primeira extinção em massa causada por um ser vivo teoricamente consciente, né? Então vamos fazer jus ao nome da nossa espécie, né? Homo sapiens, né? Vamos mostrar sapiência, inteligência, e não vamos nos auto-extinguir, né? Vai ser uma coisa horrível ter no currículo da história da humanidade que ela se auto-extinguiu. Não vamos fazer esse papelão, né, gente? Então é isso aí. É urgente, nossa. Vocês botaram ODS, ótimo, tá. Aí a agenda. Links vão estar aqui na descrição do vídeo. E como a Vanessa comentou, se ela achar e a Eduarda e eu mais agora, coisas importantes, a gente vai colocar tudo aqui na descrição do vídeo. Lembrando que... Opa, legal, ó, já chegou aí. Eu queria fechar com essa frase, pessoal, porque lembrar isso, que a gente está falando muito de energia, mas antes vou contextualizar quem disse a frase. Esse é o querido Albert Einstein, né? Ele é sinônimo de genialidade até hoje. Ele morreu em 1955. Olha que interessante, mesmo ano no qual o doutor ficcional Dr. Brown desenvolve o capacitor de fluxo que vai levar depois a viagem no tempo lá no filme De Volta para o Futuro. Mas, e aliás, os cabelos do Dr. Brown e muitas coisas dele são inspiradas no Albert Einstein. E ele realmente é um dos maiores gênios da humanidade. E depois dele, outro grande gênio foi o Stephen Hawking, que inclusive veio a analisar o filme De Volta para o Futuro. É o assunto favorito dele, Viagem no Tempo. E ele, como cientista e físico, ele tentou mostrar para as pessoas como que é difícil atingir esse 1,21 gigawatts e como que... e ele fala mesmo da possibilidade
científica da viagem no tempo, né? E como que isso é complicado, e paradoxos de linhas temporais e tudo mais, que, aliás, é bem abordado no segundo e no terceiro filme. Eu altamente recomendo vocês verem as continuações do De Volta para o Futuro. Eu acho que é a trilogia mais incrível que existe sobre o assunto. Mas vamos voltar aí ao Albert Einstein. O Albert Einstein ele ficou muito famoso por causa daquela equação E igual a mc², né? Então, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz no vácuo ao quadrado. E deixou ele famosíssimo no mundo todo mundo falava muito sobre isso. Ele desenvolveu várias equações, tanto na teoria da relatividade geral quanto da teoria da relatividade especial. E essas equações foram muito importantes para o desenvolvimento da bomba nuclear, que foi feita pelo Oppenheimer no projeto Manhattan, nos Estados Unidos, no período da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra, ali contra bom, enfim, não vou entrar em detalhes aqui para não polemizar e o YouTube depois cortar, mas o pessoal dê uma pesquisada aí, o que foi a Segunda Guerra Mundial, quem não souber, e vejam como é interessante, porque numa guerra existe uma chamada corrida armamentista, mas lembrar que você também depende de você ter uma tecnologia melhor que o seu oponente, independente se isso vai ser uma arma ou se isso vai ser uma outra coisa que pode ser utilizada para te dar vantagem sobre o inimigo. E infelizmente, houveram escolhas muito cruciais naquela época, e o Albert Einstein apoiou o desenvolvimento, porque ele sabia que se os inimigos naquela época desenvolvessem uma bomba nuclear, eles poderiam fazer coisas horríveis com o planeta Terra. Então, o próprio Albert Einstein, que já estava morando nos Estados Unidos, ele fugiu da Alemanha nazista, porque, enfim, ele era de família de judeus, ele tinha certeza que essa bomba, o desenvolvimento dessa bomba poderia pôr fim a essa guerra, e se ela fosse desenvolvida antes pelos Estados Unidos do que os inimigos. E, bom, foi o que aconteceu. Infelizmente, a humanidade, com a sua imaturidade, talvez, ignorância, negligência, intolerância, acabou utilizando as armas nucleares para coisas horríveis, mas aquilo que eu falei, uma tecnologia ela não é boa ou ruim, é o que o ser humano vai fazer com ela é que vai determinar isso. E nós também temos geração de energia, energia para iluminar cidades, enfim, energia vital para a sociedade humana, também através das mesmas equações, tá? Então, o grande lance aqui, eu não quero falar que é uma coisa ruim, pelo contrário, foi um avanço, sim, muito importante, mas que acabou sendo feito às pressas ali, visando a bomba, porque era um momento de guerra, um momento emergencial. Mas, por que eu quero dizer tudo isso? Porque o Albert Einstein, famosíssimo por falar sobre energia, por desenvolver equações sobre a máxima energia que a gente conhece hoje, que é fissão nuclear, fusão nuclear e tudo mais, dependeu das equações dele. Então, ninguém melhor para falar de energia do que o próprio Albert Einstein. E aí ele tem essa célebre frase, que eu acho que resume muito do que a gente disse nesse encontro. Então, há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, à vontade. Então, fiquem com essa reflexão final. Pensem que se o ser humano quer mudar, se ele tiver força de vontade para mudar, né, a gente consegue começar a construir agora um futuro melhor, para a gente ter um futuro, né? Então, fiquem com essa reflexão. Obrigado a vocês, colegas maravilhosas, por esse projeto que foi incrível nesse ano. Ao mesmo tempo, a vocês, espectadores que estão aí conosco, nossos inscritos do canal, você aí também que não é inscrito, se gostar dos nossos conteúdos, se inscreva e venha conhecer mais sobre o nosso projeto e outros projetos nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, e também outros canais que a gente tem, como aqui o canal do YouTube. Vocês podem conhecer tudo isso agrupado lá no nosso Linktree, que é a nossa homepage que acaba agrupando todos os nossos links, tá bom? Fiquem por aqui, um grande abraço, e vou deixar meus colegas também se despedirem. Foi um ano muito especial, gente, muito obrigado por tudo mesmo.
Gente, obrigada. Eu é que agradeço. Vocês são maravilhosos. Adorei participar desse projeto e até pretendo, mesmo o nosso programa terminando esse ano, dar continuidade a alguns projetos no ano que vem, né? Vamos ver. E agradeço a todos aí pela atenção e realmente o pedido é esse, né? Dessa reflexão aí maior. A gente está precisando urgente, né? Para dar continuidade aí à nossa vida. Então, obrigada. Muito obrigada a todos, né? Já acho que a gente encerrou hoje com chave de ouro, fazendo toda essa costura, né? Dos conteúdos, pensando na Insert Planetária, no individual, no coletivo, e aplicando, né, os conceitos na prática e na prática que está tão presente, né, na nossa vida, que é o entretenimento, que é a produção visual. Então, muito obrigada pelo aprendizado. Eu estava aqui, né, também como uma das coordenadoras, mas aprendi tanto quanto. E muito obrigada, Vanessa, Donovan e a todos assistindo. A gente se mantém à disposição nos comentários para a gente continuar essa troca, porque esse é o último encontro, mas aprender e discutir, refletir sobre esse tema realmente não tem fim, né? Mas muito obrigada. Obrigadão mesmo a todos. E lembrando que o programa continua com as edições 2022 para frente. Então, vocês também podem estar interagindo com os novos embaixadores que estão vindo por aí. E vocês também sempre vão poder interagir com a gente no canal do YouTube do Donovan, da Eduarda, da Vanessa. Vocês sempre vão poder estar em contato conosco. E eu garanto que eu quero estar fazendo mais encontros com a Eduarda e com a Vanessa e com vocês aí do público, os nossos espectadores, porque os assuntos não se esgotam. Se tem algo mais infinito do que a energia possível de uma fusão nuclear, é o número de assuntos que a gente pode estar abordando e o conhecimento maravilhoso da Eduarda, da Vanessa, dos nossos colegas embaixadores de saúde planetária, nossos queridos mentores, coordenadores do programa de embaixadores. É muito conhecimento que a gente tem para passar para vocês e a gente também quer saber de vocês o que vocês mais querem saber, quais foram os assuntos que talvez a gente não tenha abordado, que vocês gostariam que a gente tivesse abordado. Então comentem aqui embaixo que a gente vai fazer o possível para trazer esses assuntos de forma bem interessante e de forma mais compreensível, para poder esclarecer vocês sobre isso, né? Então, muito obrigado, a gente faz com muito carinho para vocês, espectadores. E é isso, já vou dar um meu tchau aqui, e já é o meu tchau final por esse ano. Então a gente volta aí em 2022, nesse canal ou em outros canais do YouTube. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.